Bom dia, acabou tá meio esvoaçado aí, mas vamos lá. Um pensamento aqui que me vem, né? Tava eu pensando, né? Sobre as escolhas de Deus. Eu fiz até alguns vídeos sobre o CER, como Deus trabalha na gente para poder servi-lo, né? Esse período todo eu vou pegar uma pessoa para ajudar a gente a pensar nisso. Essa pessoa é Moisés. Moisés, ele, né, teve aquele início de vida, né? Moisés quer dizer aquele que foi achado nas águas, porque a mãe dele colocou ele num cestinho, que o faraó mandou matar todos os filhos, né, dos hebreus. E aí ele foi, botou no cestinho, levou o rio, caiu na mão da filha do faraó, que o acolheu, tratou ele como um filho, e ele cresceu como egípcio. Ou seja, numa linguagem muito nossa, ele cresceu como uma pessoa mundana, né? Do alto estirpe, né? Das mais grandes coisas no grande mundo de antigamente, do Egito. Aprendeu tudo de errado e tudo de prático também, que vem com conhecimento de, né, de administração, conhecimento de arquitetura, beleza. Ele aprendeu tudo isso como um filho do faraó. Mas Deus foi lá e tirou ele desse mundo, né? Fez uma intervenção porque era a hora dele servir a Deus. Ele foi escolhido para isso. E veja bem, ele foi escolhido. A escolha dele foi naquele momento, quando ele estava lá no momento mais complicado. Não, a escolha dele aconteceu no momento da criação dele, lá na cabeça de Deus, na mente de Deus, quando planejou Moisés. O início, né, quando ele virou Moisés, né, o nascido das águas, o recolhido das águas, não sei a melhor tradução. E depois toda a educação dele, tudo que ele tinha que aprender, porque tinha tudo aquilo, tinha um porquê, um pra quê, mas melhor falando. E aí ele acomete lá aquele probleminha que o faraó fica enfurecido com ele. E como ele era tido como um filho do faraó, né? O faraó falou: não posso matar um filho meu. Então exila ele, manda ele embora para o meio do deserto, sem água, sem camelo, sem porcaria nenhuma, para morrer no deserto. Mas faraó não teria matado, né? Olha como o mundo é: eu não matei ninguém, mandei você para a morte, mas eu não matei ninguém, né? É muito interessante o pensamento. Mas na verdade estava tudo altamente calculado por Deus. Então ele sai dali e vai andando pelo deserto, e a providência divina encaminha ele, sem que ele saiba, andando no meio do deserto, até achar uma família perdida de judeus no meio do deserto. Olha só que coisa legal. Parece até uma história, né, parecida com São Paulo, mas tudo bem. Então ele vive nessa família que recolhe ele, aceita ele como da família. Ele acaba casando com a filha do patriarca dessa família, e ele é colocado para tomar conta das ovelhas. Cá entre nós, olha que profissão fantástica. O cara era o faraó praticamente do Egito, e ele é rebaixado a tomar conta de ovelhas. Só para lembrar aqui, tá? O cara que toma conta de ovelhas na sociedade judaica, né, sempre é uma das últimas profissões. Última. Você não tem noção como a última, né? Era o tomador de conta das ovelhas. E geralmente até era dado para as crianças, né? Os adolescentes. Então é isso que Moisés vira, o tomador de conta, né? Deu para ver o trabalho de Deus? Pegou ele lá de cima e botou ele lá embaixo.
e fez ele aprender a humildade, a obediência, a ser pequeno e a tomar conta das ovelhas. Ele teria que fazer isso muitos anos depois, em grande escala. Mas primeiro Deus queria colocar ele em pequena escala. Tem que prestar atenção, os gestos de Deus, ele age na nossa vida que muitas vezes a gente a perceber que ele está agindo. E aí essa coisa toda acontece, ele fica lá durante 7 anos. Oh, quem não sabe o que significa isso, né? Mas tudo bem. Então ele fica lá sobre esse tempo. Quando acaba esses 7 anos, ele sobe por uma questão que eu acho que ele estava procurando uma ovelha perdida. Ele sobe, acho que o monte lá, e tem um encontro com Deus. Ele não conhecia Deus. Ele conheceu um pouco de Deus com essa família judaica, as tradições, o que fazia, como rezar, com essa coisa toda ele aprendeu observando essa família. Mas uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você ver, você presenciar, você experimentar. Quem não experimentou Deus e só ouviu falar é muito fraco, é muito ruim. Facilmente você vai descambar na fé. Mas fica aqui essa dica, se você não teve, começa a pedir a Deus que tenha uma experiência com Ele. Bom, e aí ele teve aquela experiência com Ele, Deus se apresenta para ele, e aquilo vai acontecendo com ele. E Deus trabalhou tanto na mente daquele coração que ele subindo lá, ele conversando com Deus, e Deus tinha que convencer a ele que ele era o escolhido para fazer um trabalho enorme, que era só tirar o povo de Deus do Egito. Deus comunica isso para ele. Ele fica lá parado, olhando. Não. A primeira coisa que ele pensa, na verdade, ele pensa que ele está maluco, né? Mas ele fica testando Deus ali. E Deus fica convencendo ele. Nessa brincadeira, eu sempre achei que uma coisa assim diferente, né? Que eu aprendi que Moisés era gago. E a reunião dessa de Deus com Moisés durou uma semana, foi uma coisa assim, foram muitos dias que eles ficaram ali conversando. Eu sempre achei, porque imagina um cara super nervoso na frente de Deus conversando, se não ia gaguejar? Lógico que ia, óbvio, né? Eu gaguejaria. E ele tá ali falando com Deus, imagina, né, aquele negócio todo. E ele até coloca, né, depois que ele vê que Deus é Deus, que pode tudo, né, ele fala assim para Deus: Deus, mas eu vou lá, como é que eu vou falar pro povo todo se eu sou gago? Ah, ele foi esperto, né, achando que Deus ia curar sua gagueira. E Deus falou assim: não tem problema não, vou te dar teu irmão Araão para quando tiver que falar alto pro povo. Ai. Deus tem senso de humor, desculpa. Mas aí o que acontece é que eles ficam naquilo conversando 7 dias. Na verdade são 7 dias que Deus ficou convencendo Moisés de que ele era escolhido, que o plano estava em cima dele, tinha que ser ele. Eu estou falando sobre esse texto porque eu estava pensando esses dias, eu sou fraco, tenho muitos problemas, tenho muitas complicações. E aí Deus me manda essa passagem. E aí eu reparei que ele ficou vários dias lá. Eu não tinha reparado que ele tinha ficado vários dias. Eu achei que era um papo de horas. Mas foram vários dias para convencer a ele. E eu fiquei reparando que eu estava fazendo os mesmos erros de Moisés, né? Botando para Deus os meus empecilhos, as minhas dificuldades, as minhas bagunças, os meus pecados, tudo que eu acho que é impossível, o que não dá, que eu sou fraco, essa coisa toda, sabe? Cada um de nós tem isso. E Deus fala: não, você é o escolhido, você é a pessoa que eu escolhi, é você que eu quero, e você foi formado para isso. Você nem sabe, mas foi formado para isso. E aí ele
depois de tudo aquele, vendo a sarça ardente, a voz, as coisas acontecendo, tudo aquilo, e ele permaneceu lá observando, aprendendo e sendo convencido por Deus. Pensa em você mesmo, né? Você está sendo escolhido por Deus para algum trabalho. Pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser enorme, né? No caso de Moisés, era a salvação de todo o povo judeu. Mas pega só na sua realidade o que Deus está te chamando. Eu nem sei o que é. Às vezes pode ser um outro Moisés aí do outro lado. Mas Deus está te chamando e está tentando te convencer de todos os jeitos que Ele é maior que o seu pecado, que Ele é maior que os seus problemas todos, que Ele é maior que os seus, né, suas dificuldades, suas limitações, até se você é gago. Deus está aí para quer tocar você, quer mudar você, quer fazer uma coisa diferente, e você foi a pessoa escolhida para isso, né? Eu falei sobre os servos, né? Que se enquadra lá daqueles 7 anos de Moisés. Logicamente ele aprendeu muito mais depois. E eu queria botar uma limitação de Moisés que a maioria das pessoas não nota, não sabe, né? Por que Deus escolhe certas pessoas? E não são as mais hábeis, não são as mais inteligentes, não são as mais bonitas, não são. São pessoas que agradam a Deus no seu coração. Alguma coisa tem dentro delas, no seu coração, na sua alma, que Deus olha para elas e fala: puxa, eu amo esse meu filho, essa minha filha, né? Eu gosto muito daquela frase do anjo falando para Daniel: homem de predileção divina. Eu fico pensando o que Daniel tinha para ser um homem de predileção divina. Às vezes a gente é e nem percebe, nem sabe, e a gente se acha uma porcaria, né? É engraçado isso. E Deus te ama de novo, fala: te amo, te amo, te amo. Você: ai, mas eu sou ruim. Deus: te amo, te amo, te amo. Eu sou ruim. E ficam 7 dias ele falando isso e você repetindo aquilo, até que você fala assim: peraí, sabe que eu posso ter algo de bom, né? Não que eu seja maravilhoso, mas tem algo de bom que Deus olha para mim e gosta. Então Deus me dá valor, Deus me justifica, Deus me levanta, Deus me quer bem, né? Então a alma de caráter psicológico de Moisés era bem complicado. Todo mundo acha um homem forte e tal. Moisés é um cara que vivia entre indas e vindas. Por quê? Ele era o segundo filho do faraó. O primeiro era o filho realmente do faraó, e ele era o segundo. Então ele nunca sabia onde ele estava pisando. Então ele tinha uma alma que nunca tinha certeza. Ele nunca tinha aquela certeza de estar fazendo a coisa certa, de estar agradando o pai, né, que estava educando ele, essa coisa toda, né? Então ele vivia uma angústia, ele vivia angustiado. E depois com Deus foi a mesma relação, porque ele queria estar sempre agradando a Deus Pai, e nunca sabia se estava. Então ele tinha que... Por isso que Deus muitas vezes aparecia para ele falando para ele se levantar, que era fazer aquilo mesmo e tal, porque ele tinha aquela mão angustiada. E Moisés tinha uma outra característica: ele não falava de primeira. Ele parava, ele ficava refletindo, pensando, pumba, e aí falava. Por isso que na maioria das vezes ele acertava, porque ele pensava 10 vezes, ele rezava 10 vezes antes para não errar. Mas ele tinha uma angústia muito grande. Ele vivia, como algumas pessoas já ouviram falando sobre ele, é como se fosse uma panela de pressão. Imagina um cara desse tomando conta lá de quase de, sei lá, 400, 600 mil pessoas no deserto, todo mundo questionando ele, perguntando a ele. Ele era famoso, ele era panela, ele só não explodiu porque Deus agiu demais nele, né? Então Deus está agindo assim também. Ou seja, Ele sabe das suas configurações, do jeito que você é, e Ele não está mudando nada disso. Ele está te deixando você, porque você foi projetado para ser assim, por Ele, para uma questão, e vai ser usado por Ele para fazer essa questão acontecer, né? Deus tem um plano grande para você, e você não percebe, você não sabe. Confia nele, vai, tenha encontros com ele, deixa ele te falar, deixa ele te abraçar, te mudar, te conduzir, te ensinar, e você vai entender como Moisés ensinou, aprendeu, né? Uma pequena palavra sobre Moisés, paz e bem.